Olá, o Contraponto está no ar. Fique com a gente, acompanhe o nosso bate-papo de hoje sobre adoção. Eu recebo aqui a juíza e coordenadora das varas da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Janete Pantaleão, e a psicóloga da Comissão Estadual Judiciária de Adoção do Espírito Santo, Diane Vruck. No Brasil, milhares de crianças e adolescentes esperam por um lar, uma família. Na mesma expectativa estão as pessoas que aguardam na fila para adotar. Mas o curioso é que, segundo os dados do Cadastro Nacional de Adoção, no país existem cerca de 6 vezes mais pessoas querendo adotar que crianças e adolescentes em condições de serem adotados. Bom, é quase um contrassenso isso, né? Por que ainda tem crianças para serem adotadas se existe um número bem maior de pessoas querendo adotar? Doutora Janete, o que explica isso? A explicação mais clara é no sentido de que as pessoas que têm interesses na adoção, elas limitam muito o perfil do filho desejado. As crianças e adolescentes que estão nos acolhimentos, disponíveis à adoção, cujos processos já estão encerrados, aqueles processos de destituição do poder familiar, são crianças mais velhas, pertencem a grupos de irmãos, crianças com alguma necessidade especial e também adolescentes. Daí esse número não casa, porque o número de crianças e adolescentes disponíveis à adoção no estado está em torno de 150. E de pessoas habilitadas, que pode ser casal ou pessoa solteira, está em torno de 870. Então, esse encontro não está dando certo ou não está sendo possível por causa da exigência dos habilitados, daqueles que pretendem ter um filho em sua companhia. Bom, Diane, existe algum tipo de seleção, digamos assim, que vocês fazem com as pessoas que se candidatam a adotar? Uhum. O pretendente que deseja a adoção, ele deve procurar a vara de infância e juventude da sua comarca e apresentar uma documentação específica. Assim é instalado um processo e esse processo é encaminhado para avaliação do Ministério Público e da autoridade judiciária e então encaminhado para uma avaliação da equipe técnica composta por assistente social e psicólogo que vai realizar visitas domiciliares, entrevistas, vai acompanhar e avaliar a motivação e o preparo desses postulantes para exercer a maternidade e a parentalidade afetiva. Certo. E quando a gente fala assim de pessoas que querem adotar, né? Normalmente a gente tem aquela noção de família, pai e mãe. Para quem é solteiro, para quem está em relações homoafetivas, tem alguma distinção no processo, doutora Janete? Nenhuma. A lei não faz essa distinção e as varas de infância, de uma forma geral, os juízes, promotores, defensores, equipe técnica, todos já estão preparados para isso. Desde 2011, que o Supremo já definiu a união homoafetiva como reconhecendo como entidade familiar. Antes disso, já existia pessoa declaradamente homossexual que se habilitava e adotava. Então, os critérios eles são os mesmos para qualquer pessoa que tenha esse interesse. A pessoa tem que ter uma capacidade financeira de sustentar essa criança, né? A gente não está falando de riqueza, mas de condições financeiras para isso. A pessoa tem que ter uma idoneidade moral normal, adequada para que uma criança cresça num lar sadio, livre de pessoas perniciosas, com dependência química, de álcool, e que todos os seus familiares também se envolvam nesse processo de adoção. Porque o processo de adoção, ele inclui aquela criança naquela família, como um ente permanente. Tanto que após a sentença e registrada a criança, nenhuma distinção é feita legalmente. E a sociedade também, com esse debate já ao longo do tempo, vem aceitando as crianças adotadas como membros daquela família da sociedade. E assim tem que ser. A Constituição Federal, que data de 88, já dizia que nenhum filho adotado terá discriminado em seu registro de nascimento ou qualquer questão ligada financeira, social. E assim a gente vem procedendo, o Brasil já avançou muito nessa questão. Certo. A gente falou sobre essa questão de crianças que estão
em instituições de acolhimento, né, e sobre essa preferência, o perfil que geralmente os pais escolhem. O fator que é predominante é a questão da idade mesmo, Diane? Idade, condições de saúde e pertencimento a grupo de irmãos. Muitos postulantes até se dispõem a adotar 2 ou 3 crianças, mas não aceitam a adoção de grupos de irmãos, aceitam adoções sequenciais. Isso sequenciais seriam? Adoto primeiro uma criança, finalizo essa adoção e então eu vou me disponho a adotar uma segunda criança. Para ver se adapta, como é o processo. E a adoção de grupos de irmãos, ela é privilegiada tanto pela lei quanto pela constituição daquela família, daquela dinâmica familiar, daquelas 2 crianças e adolescentes que já tem um vínculo, já tem uma convivência. Os postulantes têm preferência por crianças menores, não pertencentes a grupo de irmãos e que não apresentam condições de saúde que são especiais ou características da sua história de vida que são determinantes da destituição do poder familiar. Então, alguns postulantes pretendem que sua criança não venha de uma família que teve dependência química ou que aquela criança não tenha sofrido abuso sexual ou violência física. E isso limita a possibilidade de disponibilização das crianças que hoje se encontram institucionalizadas e encontram disponíveis para adoção para esses pretendentes. A avaliação desses pretendentes leva muito em consideração o contexto onde eles estão envolvidos, a dinâmica familiar, a capacidade de apoiar essa criança na superação das suas dificuldades, do abandono já vivenciado e possibilitar o desenvolvimento dessa criança. Então, é uma avaliação muito criteriosa, feita pelas equipes do Poder Judiciário, e também num processo de sensibilização desses postulantes para essas crianças que estão acolhidas. Crianças que pertencem a grupo de irmãos, que já têm uma idade superior a 3 anos de idade, que possuem uma história de abandono e de violência, crianças que às vezes possuem uma condição especial de saúde porque tiveram a insuficiência de recursos, de medicação, de alimentação. Bom, então às vezes por conta das condições em que a criança estava, né, ela não teve essa assistência e resultou em problemas no futuro, né, e quando ela ainda era muito pequena. Mas agora, doutora Janete, a gente falou no início sobre os dados do Cadastro Nacional de Adoção. Eu gostaria que a senhora explicasse o que é essa ferramenta, qual que é a importância dela para o processo de adoção no país. Essa ferramenta, ela veio trazer agilidade na busca do pretendente, da criança, e veio otimizar de uma maneira que hoje o pretendente, ele sabe qual é a posição que ele se encontra, né? Não existe mais aquele risco de falar, alguém passou na minha frente, eu estava na posição X, não tem mais esse risco. Se há essa dúvida, basta o pretendente procurar a vara da infância que vai estar lá. E se alguém passou, ele vai saber, porque esse é um cadastro nacional. O nosso cadastro estadual, ele é interligado, né? O nosso é alimentado até com mais frequência, em razão da nossa preocupação de não deixar a criança no acolhimento sem esse registro, o tempo do processo. Então é uma ferramenta fundamental, tanto para os juízes, quanto uma segurança para aquelas pessoas que pretendem adotar. Veio dar mais agilidade no processo? Com certeza, principalmente na busca. Hoje uma pessoa pode adotar em qualquer lugar do Brasil. Ela faz o seu registro, né, o seu pedido na vara da infância, onde ela mora, ela se submete a esse curso preparatório que o Estatuto determina, e é importante que seja assim, até porque essa não combinação depois dessa criança na casa, essa segunda rejeição pode ser até mais dramática do que a primeira, né? Então é um processo, ele não tem que ser longo, mas ele tem que ser intenso, ele tem que ser bem qualificado, porque não basta a pessoa ter o desejo de adotar. Esse desejo, ele é uma centelha, precisa de muito mais, de uma responsabilidade de ter no seu seio um ser que já vem de algum local, né, e com uma certa experiência de vida, já tem uma existência ali. Então é importante que a pessoa pretendente à adoção,
ela conheça as realidades dos abrigos, né, das crianças institucionalizadas, e que esse desejo dela seja tão fortalecido, porque esse laço ele é eterno. Ele é um vínculo perene. Né? A partir do momento que adotou, registrou, não há mais o que questionar sobre esse processo e sobre esse vínculo. Eu queria saber até de vocês se era essa questão, por exemplo, de ser, né, um vínculo eterno. É uma decisão que a pessoa toma para a vida toda. Por isso que o processo, às vezes, as pessoas consideram muito burocrático, é porque tem que haver realmente esse critério todo para que essa decisão seja acertada. É por isso, Diane, isso que acontece? A adoção, ela significa acolher para si alguém que tem uma história, que tem uma vida, que tem características e que até aquele momento em que o encontro acontece é desconhecido. Então, é para a vida toda. O vínculo de filiação, ele permanece durante a vida tanto daquela criança, adolescente, quanto daquele pai e daquela mãe. Então precisa ser muito bem preparado, muito bem avaliado, muito bem estruturado socialmente e psicologicamente para que aquela criança, aquele adolescente esteja no lugar e com pessoas seguras da sua decisão, da sua escolha. Certo. Doutora Janete, em relação ao tempo, né, a gente falou sobre a questão de burocracia, que às vezes as pessoas dizem que é um processo muito burocrático, enfim. Qual o tempo médio nesse processo de adoção? A criança, né, tá a adoção, a família achou a criança com o perfil que ela quer. Qual o tempo médio? Nós temos 2 procedimentos judiciais que eles têm tempos distintos. O primeiro é o processo de destituição do poder familiar. A criança, quando ela é acolhida, não significa que imediatamente ela vai ser colocada à adoção. O primeiro momento, toda a vara da infância tem como obrigação legal e moral tentar restituir essa criança para o seio da sua família biológica, se não dos pais, da família extensa. Isso está na lei, a sociedade clama por isso e é importante que seja assim, né? Porque a criança, ela inicialmente, primordialmente, ela tem que ser criada no seio de sua família. No segundo passo, em sendo impossível esse retorno dela à família biológica, e se starta o processo de destituição do poder familiar, que é romper aquele vínculo legal entre aquela família biológica e aquele ser. Esse processo, a lei diz que tem que durar 4 meses. Pode ser que dure um pouco mais, um pouco menos. Ele não é um processo muito burocrático, mas ele é um processo cuidadoso, porque a sentença que advier desse fato vai romper um vínculo que é biológico, um vínculo natural, para a formação de um novo vínculo, no caso da adoção. Encerrou esse processo de destituição do poder familiar, que a segunda lei dura em média 4 meses, dura um pouco mais, tá? Então se inicia o processo de adoção. Convoca-se a pessoa, o pretendente que está ali naquela posição, já habilitado, já com essa parte do procedimento de habilitação pronto, convoca-se esse pretendente, se estiver de acordo com o perfil da criança. E se positivo, inicia-se ali um processo de acolhimento deles ali, que a gente chama, um processo de interação daquela família com aquela criança. Esse processo pode durar 30 dias, pode durar 60 dias, seria a convivência da criança com a família. Se essa criança for muito pequenininha, então essa convivência, 30 dias são mais que suficientes, né? Inicia-se essa convivência familiar e logo em seguida, sendo positivada, a sentença sai logo imediatamente. Então o processo mais delicado não é o da adoção, é da destituição do poder familiar. Perfeito. Bom, doutora Janete, Diane, eu peço licença a vocês, porque o tempo do nosso primeiro bloco chegou ao fim, mas a gente volta daqui a pouquinho com o contraponto para falar mais sobre adoção. Até já!
Olá, estamos de volta com o Contraponto. O tema do programa de hoje é adoção. Eu recebo aqui a juíza e coordenadora das varas da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Janete Pantaleão, e a psicóloga da Comissão Estadual Judiciária de Adoção do Espírito Santo, Diane Vruck. Bom, no primeiro bloco a gente falou muito sobre as crianças que aguardam a adoção. Eu fui conhecer de perto como é o dia a dia delas. Vamos acompanhar. A gente veio aqui a Itapuã, em Vila Velha, para conhecer a Casa Lar Walter Souza Barcelos, onde ficam meninos que aguardam para a adoção. Quem vai explicar um pouquinho melhor sobre o funcionamento do local é o Paulo, que é o coordenador da Casa Lar. Bom, Paulo, explica para a gente como que é o funcionamento aqui, quem são esses meninos que são encaminhados para a Casa Lar. Bom, a casa existe há quase 20 anos, ela acolhe meninos que são retirados das suas famílias por maus tratos, negligência, violência, e todos os meninos que ficam abrigados aqui, eles são encaminhados para a vara da infância. Eles ficam aqui até completarem maioridade. A idade que a casa acolhe é de 12 a 18 anos. Do sexo masculino, só meninos. Literalmente a casa deles. Eles têm toda uma rotina de uma casa. Acordam de manhã, vão para a escola, voltam da escola, é servido o almoço, aí eles ficam de tarde, brincam, jogam bola, fazem os deveres da escola. De noite, televisão, programa em família. A gente tem equipe técnica, que é um psicólogo, um assistente social, que dá suporte a eles, nas necessidades de cada um. É um ambiente de família. O processo de adoção sempre acontece vindo da vara da infância, e nessa idade é muito difícil a adoção porque a maioria das pessoas tem ideia de adotar um bebê ou uma criança pequena. Então é muito raro uma adoção de um adolescente, né? Mas no município de Vitória tem que ser as famílias acolhedoras, em que é uma família que se cadastra num projeto da prefeitura, é repassada uma verba para essa família, e essa família fica no máximo 1 ano com a criança, mas é claro para essa família, para a criança, que é uma coisa temporária, que ela é uma criança que tem possibilidade de ser reintegrada com os pais biológicos. O apadrinhamento já é uma situação diferente, é quando uma criança começa a conviver com padrinhos que se disponibilizam a levar para passar final de semana e criar laço e criar vínculo, e aí a gente espera que justamente esses vínculos fiquem tão fortes que isso vire uma guarda e futuramente uma adoção. Mas conta pra gente quantos anos que você tem e desde quando que você mora em Casa Lar ou abrigo, desde quando que você deixou de morar com a sua família? Eu tenho 16 anos, deixei de morar com minha família quando eu tinha 5 anos de idade. Eu vim mais ou menos com os 2, 3 anos para cá, para abrigo. Aí tivemos várias passagens por abrigo, aí saímos, voltando. Porque minha família não tinha condição financeira para cuidar de mim. Devido a alguns fatos ocorridos com meu pai e minha mãe, a juíza tirou o poder pátrio familiar. Expectativa de ser adotado? Tenho, mas não é meu objetivo. Se hoje um casal quisesse me adotar, eu ia receber eles de braços abertos. Eu acho que se você for adotado, você vai ter esse privilégio de conversar com seus amigos mais e entender um pouco do mundo lá fora. Agora você, né, Paulo, é um exemplo de pessoa que adotou, né? Então você como passou por esse processo, na verdade ainda está finalizando, né, o processo de adoção. Conta pra gente como é que foi a burocracia apontada como um fator que acaba complicando muitos processos. Realmente acontece isso? Não, eu acho que acontece o seguinte, depende da criança que você quer adotar. Existe você se habilitar, onde que a justiça entende que você pode ser um pai, uma mãe, um casal que represente pais daquela criança. O grande burocracia que a gente já também achava antes é pela demora, mas essa demora acontece porque todas as pessoas, a maioria das pessoas que querem adotar, querem crianças pequenas. Então, como todo mundo tem o mesmo objetivo, fica mais difícil a adoção. Mas adoções tardias, né, de adolescentes, é bem mais rápido o processo, é bem mais simples. O meu processo, por exemplo, que eu estou adotando já um adolescente, foi muito rápido, está acontecendo de forma muito rápida, não concluiu ainda, mas está acontecendo de forma muito rápida, porque não existia ninguém cadastrado com o objetivo de adotar um adolescente. Eu acho que para ter uma família, todo mundo quer ter uma família, mas aqui dentro você já tem uma família gigante, grande a sua família aqui. Mas sempre
você está aqui dentro, você sempre está pensando no que vai acontecer daqui, quando você fizer 18 anos lá fora. Tipo, se você vai ter um emprego que você quer, trabalhar com o que você quer e vai ter uma família para te ajudar. O que você diria para essas pessoas, às vezes pessoas que têm vontade de ter filho e não pensam nessa possibilidade da adoção? Olha, eu falo realmente de experiência própria. Você ser pai de um filho adotado, eu tenho filhos biológicos, 4, e adotei mais um, o 5º. Não tem a menor diferença, o amor é o mesmo, a paixão é a mesma, a ansiedade de chegar é a mesma, tudo é igual, é um prazer sem limite. Bom, doutora Janete, pela lei da adoção, né, as crianças só podem ficar na instituição de acolhimento por um período de 2 anos, mas a gente viu ali nessa materinha que é diferente a realidade, né? Tem meninos que entraram ali com 3, 5 anos, já estão perto de completar a maioridade e não foram adotados. Por que a prática é diferente do que determina a lei? Na verdade, aqueles meninos que estão já na adolescência e ingressaram na instituição de acolhimento na tenra-idade, certamente deve ter acontecido vários retornos para suas residências, para a mãe, para a família biológica, família extensa, e nesse vai e vem, nessas tentativas de fazer com que essa criança, esse adolescente, seja criado no seio de sua família biológica, o tempo passa e para ele vai ficando cada vez mais difícil. Com certeza ele não está ali dos 3 até os 15. Ele deve ter tido várias interrupções com esses retornos para a sua residência. Certo, Diane, a gente viu ali, né, que até alguns meninos que estão lá na instituição consideram aqueles outros meninos que estão lá uma família, né? Mas as instituições de acolhimento, elas conseguem suprir esse papel da família pelo acompanhamento que vocês fazem com as crianças e os adolescentes que ficam lá? Qual que é o impacto da convivência nesses ambientes? As crianças e adolescentes que estão institucionalizados hoje estão em instituições que primam por uma aproximação às residências. Pela legislação, pelas orientações técnicas, uma instituição de acolhimento ela precisa ser localizada numa área de fácil acesso, numa área residencial, ter um perfil de uma casa, acolher uma quantidade pequena de crianças e adolescentes para privilegiar uma atenção diferenciada para essas crianças, além do apoio técnico de assistente social e psicólogos que fazem o trabalho de empoderamento, de desenvolvimento dessas crianças e de elaboração da sua história de vida. A instituição de acolhimento não substitui a convivência familiar e a convivência comunitária. Por isso, ela deve ser um período de curto prazo para que a criança possa e a família possa se preparar para receber a sua criança de volta. A criança e o adolescente, para se desenvolver bem, ele precisa estar numa família, sabendo se cuidado, seguro de quem são as pessoas com quem ele pode contar, com pessoas que são referenciais de vida para ele, e isso, a instituição de acolhimento, pela rotatividade de pessoas, de profissionais, a entrada e saída de crianças e adolescentes, não consegue dar uma estabilidade para aquela criança do modo que ela deveria receber em casa. Não cria nenhum vínculo, né? Até os vínculos, eles são... muda de instituição, né? Alguns saem de uma casa, vão para outra, né? Isso também acaba influenciando futuramente, talvez, né? Nas relações que aquela criança vai estabelecer na vida. Isso. Né? As relações, elas são mais inseguras, porque eu não sei quem vai entrar, quem vai sair dessa casa amanhã, se eu permaneço aqui por quanto tempo. As visitas, apesar de muito estimuladas, às vezes não acontecem pelo descompromisso da família de origem, da família extensa com aquela criança. A criança, ao se desenvolver, ela passa a ter relações
de desconfiança com outras pessoas, de afastamento afetivo, ela tem dificuldade em trocar abraços, de pedir referências, de pedir ajuda, porque ela acaba desenvolvendo uma autonomia, uma responsabilidade individual que, se numa família, ela poderia dividir essa responsabilidade. A gente está chegando ao final, vou dar aí 30 segundinhos para cada uma, para vocês deixarem uma mensagem, né, para as pessoas que às vezes pretendem ter um filho, mas não podem pela via natural, digamos assim, deixar uma mensagem de estímulo para quem ainda está na dúvida se adota ou não. Começando pela senhora, doutora Janete. Primeiro é o desejo. Se a pessoa tem o desejo de ter um filho, tem que pensar que aquele filho, mesmo pequenininho, ele vai crescer. E nós tivemos experiências de adoções tardias, né, de adolescentes inclusive, que esse encontro foi fantástico, porque é um encontro de amor, né, de afetos. Tanto os adolescentes querem um lar, quanto aquela família, aquela pessoa quer um filho. E esse tempo que às vezes ela vai achar que não aproveitou da criança, ela vai ter com esse filho que vai ser para sempre, um companheiro dela, um amigo, né? Porque quando a gente cresce, a gente é amigo dos pais, para eles poderem se encontrar de verdade, para aplacar esse afeto que está latente e de ambos os lados. Tem que abrir mesmo o coração e a mente para isso. Vamos lá, Diane. Crianças e adolescentes que estão institucionalizados, eles estão carentes de referência, carentes de amor, carentes daqueles que acreditam e que podem ajudá-los a se desenvolver. Então, aquela pessoa que deseja ser pai e mãe e tem condições de fazer isso, abra-se a possibilidade de conversar com um técnico do Poder Judiciário para avaliar os seus potenciais, as suas condições de receber uma criança ou um adolescente na sua família e proporcionar uma história de vida futura diferente da do passado que ele já teve. Perfeito, está dado o recado. Eu agradeço imensamente a presença da juíza coordenadora das varas da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Janete Pantaleão, e também da psicóloga da Comissão Estadual Judiciária de Adoção do Espírito Santo, Diane Vruck. Obrigada também a você que acompanhou o programa Contraponto de hoje. Nós falamos sobre adoção. Eu aguardo a sua sugestão de tema, críticas. Basta escrever para o e-mail tvalice.es@gmail.com. Você pode acompanhar esse e outros programas também pelo nosso canal no YouTube. É Alice Comunicação, sem acento e sem cedilha. Obrigada e até a próxima.